Qual é o culto que agrada a Deus? Ah, um curso de teologia básica que fizemos, aprendemos que um culto que agrada a Deus é um culto que ele tenha ordem, decência e que seja cristocêntrico. O que é um culto que tenha ordem? Ordem, um culto que tenha ordem é um culto que tem um certo tipo de liturgia. Liturgia com orações, com louvores, com principalmente tempo para aprender da palavra de Deus, que é o momento principal do culto. Alguns reformadores, eles levavam tão a sério isso que os cultos não tinham mais músicas, porque eles queriam se distanciar o máximo possível do catolicismo na época. E eles acatavam, por exemplo, o culto com oração e palavra, palavra e oração. Eles acatavam o culto sendo o culto de oração, palavra, palavra e oração. Então eles não tinham nem louvores, não tinham mais cantos nos seus cultos. Eles tinham apenas oração, palavra, palavra, oração. Hoje, nos nossos cultos, nós temos período de louvor, é um período agradável também, mas um período que devemos nos dedicar seriamente é um período de oração e de palavra. E o período da palavra é uma palavra preparada que saia do coração de Deus para o coração do povo. E muitas das vezes o que sai do coração de Deus para o coração do povo não é um tapinha nas costas ou um cafuné na cabeça. Muitas vezes é uma lambada, porque muitas vezes nós, povo de Deus, precisamos levar uma lambada. Estamos levando uma lambada agora, em tempo de pandemia, por exemplo. Eu ouvi, inclusive, em algum culto online que teve, um pregador falando que Deus provavelmente não estava se agradando do nosso culto, por isso interrompeu. Ele cita até um versículo, eu não vou lembrar o texto agora, mas ele cita até que Deus não estava se agradando do culto da galera e falou: gente, parem de prestar culto. Não quero que vocês prestem culto, porque eu não estou me agradando no culto de vocês. E a reflexão que esse pregador traz é justamente essa. Será que Deus tem se agradado do nosso culto hoje em dia? Será que temos feito um culto que agrada o coração de Deus de fato? Por que Deus tem impedido os nossos cultos de acontecerem ultimamente? Será que Deus tem se agradado do seu culto? O culto não começa quando entramos na igreja. O culto começa quando estamos nos preparando em casa. O culto começa no nosso lar, em nossa casa. Será que Deus tem se agradado do meu culto? Será que Deus tem se agradado do seu culto? Um culto que agrada a Deus deve ter ordem da liturgia, e tem que ter decência. Eu falo isso porque eu venho de uma tradição pentecostal. E a tradição pentecostal, eles elevam muito a questão do vestuário e etc. E decência, quando falamos em decência, falamos de vestimentas, né? Que o culto tem que ter a mulher tem que ter a roupa tal, o homem tem que ter a roupa tal, para prestar um culto a Deus. Mas aprendemos que a decência vai muito além da vestimenta. O que é a decência? A decência é o coração estar voltado totalmente a Deus. O coração voltado totalmente a Deus, ele é um coração humilde. É um coração que participa da liturgia do culto, mas sem ser legalista, sem ser juiz, sem ser juiz dos outros, mas sendo juiz de si mesmo, olhando para a trave que há no olho próprio, que há no nosso olho, e não olhando no cisco que há no olho do irmão. Isso é um culto com decência. É um culto ao qual participamos com humildade, com mansidão e com esse senso de
alteridade. Eu vou olhar para o meu culto, oferecer o meu culto a Deus, e não vou ficar julgando o culto do meu irmão. Porque o único que pode julgar é Deus. E o culto tem que ser cristocêntrico. O que quer dizer culto cristocêntrico? Cristo deve ser o alvo de adoração do culto. E não o grupo A ou o grupo B, ou o pregador tal ou o pregador outro. Cristo é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. No momento que a gente entender isso e o nosso culto for voltado a Cristo, no momento que Cristo for o centro do nosso culto, então estaremos oferecendo um culto que agrada a Deus. O culto vai muito além das vestimentas, vai muito além do tipo o estilo de música que é tocado, do estilo de louvor que é tocado, vai muito além disso. O culto ele vai sendo da maneira que agrada a Deus quando o culto é cristocêntrico e não egocêntrico.